once again. E aí, rapaziadinha, mais um aulão com o tio Dani. Galerinha, hoje o nosso foco, tá? Processo de independência do Brasil, parte 2, tá? Só pra gente lembrar, pra gente não esquecer, no processo de independência do Brasil, parte 1, nós analisamos os fatores que colaboraram com a crise do sistema colonial. Ah, professor, que sistema colonial? Aquele sistema implementado por portugueses e espanhóis no século XV. Nós analisamos aspectos do ciclo da mineração. Professor, ciclo da mineração? Qual é a relação do ciclo da mineração com o processo de independência do Brasil? Meus queridos, ciclo da mineração, principalmente de 1701 a 1800. O comércio interno brasileiro vai se fortalecer muito, não só na região sudeste, mas, por exemplo, na região nordeste e na região do Rio Grande do Sul, principalmente com a pecuária, apesar da mão de obra escrava ainda ser predominante no século XVIII, com o ciclo da mineração há um aumento considerável da mão de obra assalariada. Tudo isso vai favorecer um dinamismo maior, o fortalecimento do nosso mercado interno, ao ponto da metrópole ser totalmente dependente da colônia, no caso do Brasil. Então pessoal, as transformações, tá, que surgiram do ciclo da mineração, elas vão ter relação direta com a deflagração do nosso processo de independência já no início do século XIX, processo que vai culminar no dia 7 de setembro de 1822 com a independência do nosso Brasil. Analisamos também no processo de independência do Brasil, parte 1, características dos movimentos revolucionários de cunho nativista. Nativista, galerinha, são movimentos revolucionários que tinham vários tipos de objetivo, exceto a emancipação. Analisamos também os movimentos emancipacionistas, especialmente a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Por exemplo, meus queridos, no dia de hoje nós vamos analisar a Revolução Pernambucana, que foi um movimento nativista, que foi um movimento emancipacionista que aconteceu em 1817 na região de Pernambuco, se expandindo para Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E sendo um movimento emancipacionista, almejava a independência dessa região com relação ao Brasil e na criação de uma república. Mas nós vamos analisar isso, pessoal, mais ao finalzinho aqui do nosso processo de independência do Brasil, parte 2, certo? Pessoal, eu sempre explico o seguinte, professor, o senhor sempre explica o porquê que o senhor usa essa imagem como uma imagem introdutória. Pessoal, estamos aqui com uma imagem, com uma representação de Dom Pedro I. Dom Pedro I, como vocês sabem, foi o primeiro imperador do Brasil. Um aspecto, pessoal, que eu sempre saliento em todas as aulas, quando eu falo sobre independência ou primeiro reinado, é o fato do nosso primeiro imperador ser português. O que significa isso? Nós nos tornamos um país independente no dia 7 de setembro de 1822, mas o nosso primeiro imperador era português, nascido em Portugal, filho mais velho de Dom João VI, rei de Portugal. Então, se Dom Pedro I era filho mais velho de Dom João VI, caso Dom João VI morresse, rei de Portugal, quem assumiria seria o seu filho mais velho, no caso Dom Pedro I. Aonde eu quero chegar, meus queridos? Os primeiros anos da nossa independência, isso a gente vai analisar um pouco mais à frente, foram anos extremamente conturbados, politicamente falando, economicamente falando. E um dos fatores que vai colaborar com essa instabilidade nos primeiros anos do Brasil independente é o fato do nosso primeiro imperador ser português, filho mais velho do rei de Portugal, no caso Dom João VI. Então é por isso, pessoal, que eu uso essa imagem como uma imagem introdutória. Afinal de contas, estamos falando sobre o processo de independência do Brasil, nesse caso, parte 2. Beleza?
Galerinha, antes da gente falar realmente sobre a independência do Brasil, casos que a gente já tratou no processo de independência parte 1, tá? Hoje eu vou iniciar nossa videoaula falando um pouco sobre a realidade de vida de Portugal ali entre 1750 a 1800, seria a segunda metade do século XVIII, tá? Então a gente vai iniciar aqui falando sobre o que? A realidade política, a realidade econômica, a realidade social de Portugal na segunda metade do século XVIII, e nós vamos iniciar esse assunto falando sobre o Marquês de Pombal. Pessoal, o Marquês de Pombal, como o próprio nome diz, ele era nobre, mas ele não era rei. Ele não tinha linhagem suficiente, ele não tinha hereditariedade suficiente para ser rei. Só que, por volta de 1754 e 1755, o rei de Portugal era José I. O rei português José I, ali por volta de 1754 a 55, ele sofre um atentado, certo? E ele fica gravemente ferido ao ponto de ter sequelas e de estar um pouco impossibilitado de governar. Em função do atentado, o rei José I, ele vai nomear como seu primeiro-ministro, seu braço direito, o Marquês de Pombal. Pessoal, quando José I ele dá poderes ao Marquês de Pombal, ao primeiro-ministro Marquês de Pombal, o Marquês de Pombal praticamente ele vai ter um poder de rei. Ele vai agir, ele vai criar medidas, ele vai aprovar como se fosse um rei. Tanto que esse período que vai de 1750 a 1777 é o período onde o Marquês de Pombal governa, e esse período nós chamamos na história portuguesa de a Era Pombalina. Então, voltando, o Marquês de Pombal não era rei. Em função do atentado sofrido por José I, Marquês de Pombal é nomeado primeiro-ministro, e durante esse período de 1750 a 1777, o Marquês de Pombal governa como se fosse rei, inaugurando a Era Pombalina. Um outro detalhe, durante esse período, pessoal, a gente não pode esquecer, isso aqui ó, já é a segunda metade do século XVIII. Se eu perguntar, meus queridos, o que estava acontecendo no Brasil na segunda metade do século XVIII? Professor, segunda metade do século XVIII, ciclo da mineração. Sim. Auge ou decadência? A decadência. Então, quando o Marquês de Pombal ele assume como primeiro-ministro de Portugal, nomeado pelo rei José I, ele vai governar Portugal durante o período de decadência do ciclo da mineração aqui no Brasil. A gente não pode esquecer, nós não podemos esquecer, o nosso ouro do ciclo da mineração, na sua grande maioria, ele era o ouro de aluvião. Então ele era ouro facilmente encontrado num barranco perto de um rio, na superfície, muito próximo à superfície. Era muito fácil extrair o ouro de aluvião. Mas como ele era muito fácil de extrair, consequentemente ele acabou muito rápido. Então, durante esse período da Era Pombalina, o Brasil passava pela decadência do ciclo da mineração. Um outro motivo, pessoal, um outro fator que vai agravar a crise econômica em Portugal, um terremoto. Ali em 1755, pessoal, acontece um terremoto em Portugal, um terremoto seguido de maremoto. Esse terremoto seguido de maremoto, ele vai destruir praticamente 80% da capital portuguesa, que era Lisboa. A gente não pode esquecer que Portugal é um país com 95 mil quilômetros quadrados, é um país um pouquinho maior, um pouquinho menor que Santa Catarina, e Santa Catarina é um dos menores estados do Brasil. Então, se esse terremoto seguido de maremoto destruiu praticamente 80% da capital portuguesa, com certeza ele afeta o país como um todo. Então, estamos aqui na segunda metade do século XVIII, o Brasil sofre com a decadência no ciclo da mineração, automaticamente há uma quantidade menor de ouro, uma quantidade menor de tributos. Isso já agrava a situação econômica de Portugal, que já não vinha boa das pernas, como diz o ditado, desde o final do século XVII, tá? Para piorar a situação, os portugueses ali no início da segunda metade do século XVIII
sofre um terremoto seguido de maremoto que vai agravar a situação que já era periclitante. Então, estamos analisando a segunda metade do século XVIII, a situação financeira, a situação política e a situação social de Portugal. Um outro detalhe, pessoal, que eu quero deixar bem claro: o Marquês de Pombal, ele é conhecido como um déspota esclarecido. Se você lembrar da videoaula sobre iluminismo, lembra? Iluminismo, um movimento que surgiu na Inglaterra no final do século XVII, Revolução Gloriosa, John Locke, liberalismo econômico, liberalismo político, os quatro poderes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Um dos principais objetivos do iluminismo é o fim da monarquia absolutista e o combate à influência da religião na sociedade, especialmente da Igreja Católica. Lembrando que muitos monarcas da época, que época, professor, do século XVIII, com medo de perder o poder frente ao iluminismo, certos monarcas, reis e rainhas vão adotar em seus territórios medidas de cunho iluminista. Esses monarcas, reis ou rainhas, que vão adotar em seu território medidas de cunho iluminista serão chamados de déspota esclarecidos. Dentre eles, o Marquês de Pombal. E como o Marquês de Pombal é um déspota esclarecido, e ele vai introduzir em Portugal, a partir da segunda metade do século XVIII, medidas de cunho iluminista, o Marquês de Pombal será um forte opositor da Igreja Católica dentro de Portugal. Um pequeno e grande detalhe, meus queridos: Portugal e a Espanha eram países extremamente católicos. O que significa isso? Os portugueses, ou Portugal, desde o século 11, 12, 13, isso é ainda durante a ocupação muçulmana, e principalmente após a ocupação muçulmana no século 12, sofria uma grande influência da Igreja Católica. O Marquês de Pombal, sendo um déspota esclarecido, será um forte opositor da Igreja dentro de Portugal. Perfeito? Aqui, pessoal, para enfatizar, tá? Isso aqui, obviamente, é uma imagem que representa religiosos da Igreja Católica, especialmente jesuítas. Quando a gente fala, pessoal, jesuítas, logo vem à mente o quê? Companhia de Jesus. Ah, professor, Companhia de Jesus, criada lá na Contra-Reforma, com o objetivo de combater a expansão da religião protestante, levando a crença católica, principalmente ao Novo Mundo, no caso a América, através da catequização realizada pelos jesuítas, pertencente à Companhia de Jesus. É isso, perfeito. Mas como eu falei antes, pessoal, o Marquês de Pombal, sendo um déspota esclarecido, ele será um forte opositor à Igreja Católica, inclusive à própria Companhia de Jesus. Perfeito? Pessoal, a Era Pombalina, tá? Então a gente vai analisar algumas características das medidas, tá, implementadas pelo Marquês de Pombal ali durante a segunda metade do século XVIII. Primeiro, pessoal, apesar da devastação causada pelo terremoto seguido de maremoto, principalmente na capital Lisboa, a reconstrução, especialmente de Lisboa, a capital, feita pelo Marquês de Pombal, ela foi extremamente rápida e surpreendente. Através de medidas extremamente eficientes e rápidas, durante a Era Pombalina, de forma surpreendente. Como eu falo, pessoal, por que eu falo surpreendente? Surpreendente aos outros países, que não esperavam uma reconstrução tão rápida. Principalmente a capital de Lisboa, na Era Pombalina, a sua reconstrução foi de uma forma tão rápida, que vai surpreender espanhóis, franceses, ingleses, italianos e assim mais. Prisão de muitos membros da nobreza lusitana. Lembrem lá no início da videoaula que eu falei sobre o atentado contra José I. Esse atentado, pessoal, ele foi realmente implementado por alguns membros da nobreza lusitana, da nobreza portuguesa. E o Marquês de Pombal, com poder de rei, a ele concedido pelo próprio rei José I, ele vai promover a prisão de vários membros da nobreza lusitana, obviamente, meus queridos, causando um atrito muito grande com essa mesma nobreza.
expulsão dos jesuítas em Portugal e em suas colônias, principalmente no Brasil. Pessoal, na visão do Marquês de Pombal e na visão de alguns membros da nobreza portuguesa que apoiavam Pombal, é óbvio, tá? Eles viam a Companhia de Jesus como uma congregação muito autônoma. O que significa isso? Vou dar um exemplo das Companhias de Jesus, das missões montadas no Brasil, tanto na região sul do Brasil como na região norte do Brasil. Essas missões, elas usufruíam de uma autonomia muito grande. Muitas vezes, pessoal, essas missões que eram lideradas por jesuítas, eles não pagavam tributos à coroa portuguesa e em vários momentos eles não obedeciam às leis implementadas pela coroa portuguesa dentro do Brasil. Então essa forte autonomia, tá, usufruída pelos jesuítas não só no Brasil, mas em Portugal, fez com que o Marquês de Pombal, através de uma medida extremamente, não contraditória, mas extremamente corajosa, ele promoveu não só a expulsão dos jesuítas da Companhia de Jesus do território português, mas inclusive de todas as colônias de Portugal, principalmente do Brasil. Obviamente, meus queridos, como o Marquês de Pombal já havia comprado uma briga muito grande com parte da nobreza lusitana, a partir do momento que ele expulsa os jesuítas não só do território português, mas das colônias portuguesas, obviamente que ele comprou uma briga muito grande com a própria Igreja Católica. Laicização do ensino. Professor, o que significa a expressão laicização? Laicização, pessoal, vem da expressão ensino laico. O que é um ensino laico? É um ensino não influenciado pela religião. Por quê? Pessoal, como eu falei, como Portugal era um país fortemente influenciado pela Igreja Católica, especialmente a partir do século XII, quando os portugueses proclamam sua independência, expulsam os muçulmanos do território português, já desde o século XIV, a Igreja Católica, politicamente falando, socialmente falando, religiosamente falando, economicamente falando, influenciava toda a sociedade lusitana, inclusive com relação ao sistema educacional. O que significa isso? Os colégios e as instituições que hoje nós chamamos de universidade, elas eram todas influenciadas e pertencentes à Igreja Católica. O ensino não era laico, o ensino era totalmente voltado à religião. O ensino não era laico, o ensino era comandado pela Igreja Católica. A partir da era pombalina, como o Marquês de Pombal era um déspota esclarecido, como o Marquês de Pombal era um seguidor dos ideais iluministas, pessoal, só por curiosidade, dentre um dos maiores ídolos do Marquês de Pombal está Jean-Jacques Rousseau, tá? O Marquês de Pombal, além de expulsar os jesuítas do território português e das suas colônias no Brasil, por exemplo, ele vai promover o ensino laico. O que significa isso? Ele vai promover a criação de instituições de ensino não atreladas à Igreja Católica. E inclusive, pessoal, dentro da tão famosa Universidade de Coimbra, tá? Ele vai promover a laicização de que forma? Ele vai expulsar, ele vai demitir professores e funcionários atrelados à igreja e vai substituir esses professores e esses funcionários por pessoas não atreladas à Igreja Católica. Isso dentro da Universidade de Coimbra, praticando o quê? A laicização do ensino. Obviamente, pessoal, mais uma medida do Marquês de Pombal que bate de frente com quem? Com a Igreja Católica. Obviamente, pessoal, não vamos achar que o Marquês de Pombal era uma florzinha do campo, um beija-flor ou uma rosa. Não era, tá? Durante o período, pessoal, do governo de Marquês de Pombal, durante a era pombalina, houve uma grande restrições, uma grande restrições das liberdades individuais e coletivas, com a censura de quê? Liberdade de imprensa, liberdade de pensamento,
liberdade de expressão. Isso não existia durante a era pombalina. Inclusive, pessoal, alguns anos atrás eu fiz uma visita a Lisboa e eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas em Lisboa, em Portugal, sobre a era pombalina. Eles me afirmaram que realmente, pessoal, apesar de medidas um tanto quanto modernas para a época, a reconstrução rápida de Lisboa, tá? a bater de frente com a Igreja Católica, o período da era pombalina ele foi caracterizado por um período onde não havia liberdades, nem individuais e nem coletivas. O que a gente poderia resumir numa só palavra, uma ditadura. Beleza, galerinha? Pessoal, aqui eu botei uma imagem, obviamente isso aqui são duas mãos segurando os pepitas de ouro, tá? Então isso aqui é para enfatizar mais uma vez que a era pombalina, ela acontece durante a segunda metade do século XVIII, ela acontece enquanto aqui no Brasil ainda ocorre o ciclo da mineração, mas já na fase de decadência. Só que Portugal, a partir da segunda metade do século XVIII, passa por uma profunda crise econômica. Estando em uma crise econômica, a coroa portuguesa necessita de dinheiro que na sua grande maioria virá através de tributos na sua grande maioria cobradas sobre suas colônias, especialmente sobre o Brasil. Beleza? Então, pessoal, vamos analisar agora assim, ó, algumas medidas do Marquês de Pombal, mas de cunho econômico, tá? Pessoal, lembrando que apesar de ser um déspota esclarecido, o Marquês de Pombal é um déspota. Apesar de ser um déspota esclarecido, quando a gente fala esclarecido, a gente está atrelando ele a medidas de cunho iluminista, mas ele não deixa de ser déspota. Professor, o que é um déspota? Pessoal, déspota é um ditador. Déspota é um absolutista, déspota é um tirano. Então, apesar de ele implementar medidas de cunho iluminista, ele continua a ser um déspota e, como todo déspota, ele quer ter o poder em suas mãos. Economicamente falando, no intuito de praticar, pessoal, medidas modernizadoras, mas intervencionistas. Por mais modernas, por mais audaciosas, por mais ousadas que fossem as medidas criadas pelo Marquês de Pombal, essas medidas tinham como principal objetivo aumentar a arrecadação de tributos para Portugal. E por mais modernas que elas fossem, elas continuavam a ter como objetivo final a forte intervenção do Estado na economia, tá? Pessoal, a gente não pode se iludir. Esses déspotas esclarecidos, sejam eles reis ou rainhas, que vão implementar medidas de cunho iluministas, eles só fizeram isso para não perder o poder. No caso do Marquês de Pombal, a expulsão dos jesuítas, rápida reconstrução de Lisboa, a laicização do ensino. Sim, medidas extremamente audaciosas e modernas. Mas o objetivo final de todas essas medidas era a intervenção. O que significa isso? O Estado intervir em todos os setores da sociedade, especialmente na economia. Por exemplo, a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão era uma companhia comercial criada pelo Marquês do Pombal para dominar o comércio da região nordeste e norte do Brasil. Medida de cunho intervencionista. Uma outra medida que eu até fiz questão, pessoal, de escrever com letra maiúscula, a derrama. A derrama, exatamente, aquela que a gente viu em processo de independência do Brasil, parte 1. A derrama, que é o tributo que causa Inconfidência Mineira, exatamente esse tributo, pessoal, foi criado durante a era pombalina, porque como eu falei há 5 minutos atrás, segunda metade do século XVIII, aqui no Brasil, é a decadência do ciclo da mineração. Mas Portugal, especialmente devido a um terremoto e um maremoto, passava por uma crise gigantesca na sua economia e necessitava aumentar a sua arrecadação, principalmente através dos tributos. O Marquês de Pombal, numa medida extremamente intervencionista,
implementa na região de Minas Gerais a derrama, que é aquele tributo, são 1.500 quilos de ouro por ano, caso o minerador não consiga extrair, ele extraiu 1.000 quilos, faltam 500 quilos, os outros 500 quilos seriam cobertos de que maneira? Confiscando os bens do proprietário de uma mina, sua casa, seus escravos, seus cavalos, suas carroças. A derrama é um imposto que vai recair principalmente sobre a elite mineira e é um imposto criado pelo Marquês de Pombal que provoca a Inconfidência Mineira. Uma outra medida de cunho intervencionista, o monopólio estatal da extração de diamante. Segunda metade do século XVIII, o Marquês de Pombal ele estipula, através de uma lei, que a extração do diamante seria um monopólio do Estado. O Estado seria o único responsável pela exploração do diamante, não só na região de Minas Gerais, mas na região de todo o território brasileiro. Mas uma medida intervencionista. E obviamente, pessoal, ele não era burro, era uma pessoa extremamente inteligente. Ele percebe da certa diminuição da extração do ouro e do diamante, e o Marquês de Pombal, dentre as várias medidas de cunho economista dentro do Brasil, ele também vai incentivar o desenvolvimento de outras atividades, pensando em diversificar a economia. Lembrando, pessoal, tudo isso foi feito pelo Marquês de Pombal no intuito de fortalecer, de desenvolver a economia de Portugal através de medidas intervencionistas de exploração de suas colônias, principalmente do Brasil. Então, segunda metade do século XVIII é um período onde o Brasil, apesar da decadência do ciclo da mineração, a economia interna se fortaleceu de forma extraordinária, mas que Portugal vinha de uma decadência econômica, durante a era pombalina, tentando restabelecer, tentando fortalecer a economia portuguesa, não só a economia, mas o poder político do rei. O Marquês de Pombal vai estabelecer várias medidas de cunho econômico e político, mas todas elas intervencionistas. Beleza? Comprando, obviamente, uma briga muito grande com a elite mineradora no Brasil, comprando uma briga muito grande com parte da nobreza lusitana e comprando uma briga muito maior com a Igreja Católica. Perfeito, galera? Pessoal, essa aqui, tá, é a foto, ou, aliás, é a representação, é uma pintura, é uma imagem de Dona Maria. Dona Maria, tá, ela era filha de José I. Quando José I morre, pessoal, ali no finalzinho, tá, no finalzinho do século XVIII, por volta de 1777, 1778, tá? A Dona Maria, sendo a herdeira mais próxima de José I, ela assume o trono português. Dona Maria, uma mulher extremamente católica, tá? Então ela tinha um vínculo muito próximo com a Igreja Católica Portuguesa, uma mulher muito próxima à nobreza lusitana. A partir da morte de da morte de José I, Dona Maria assume o trono português, tá? Destitui o Marquês do Pombal do cargo de primeiro-ministro, e ela vai revogar todas as medidas implementadas pelo Marquês do Pombal, seja em Portugal, seja no Brasil, especialmente no que concerne a nobreza portuguesa. O que ela vai fazer? Soltar os presos, soltar aquela parte da nobreza que havia sido aprisionada pelo Marquês de Pombal, e ela vai restituir a Companhia de Jesus, a volta dos jesuítas, não só em Portugal, mas nas colônias de Portugal, especialmente no Brasil. Beleza? Obviamente, pessoal, uma coisa que a gente não pode esquecer também, que apesar dela revogar as medidas implementadas pelo Marquês de Pombal, aquela laicização do ensino, ela se perpetua. Então, aquela transformação, aquela mudança que o Marquês de Pombal implementou no ensino português, com a laicização, isso continua a existir, apesar dessa revogação dessas medidas criadas pelo Marquês de Pombal. Beleza?
Pessoal, essa bandeira, né, só que hoje ela não tem mais três estrelas, ela tem só uma estrela. Essa bandeira é a bandeira do estado de Pernambuco. Como nós já citamos lá no finalzinho da videoaula, a processo de independência do Brasil, parte 1, tá? A Revolução Pernambucana, ela acontece em 1817, tá? A gente não pode esquecer que em 1817 o Brasil ainda era uma colônia, só que nesse período de 1817 estava aqui no Brasil Dom João VI e a família real. Então, esse processo, pessoal, esse movimento de cunho emancipacionista, como a Inconfidência Mineira, como a Conjuração Baiana, com uma pequena grande diferença, a Revolução Pernambucana, pessoal, não é uma conjuração, não é uma inconfidência. Por quê? Conjuração ou inconfidência é um movimento que realmente não aconteceu de fato. Ele não se tornou um conflito, uma guerra, uma revolução. Ele ficou apenas na parte da conspiração. A Revolução Pernambucana, ela sim chegou a vias dos fatos, inclusive proclamando a independência da região de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte por 2, 3 meses, proclamando uma república. Então isso aqui não é, pessoal, uma conjuração, uma inconfidência. A Revolução Pernambucana de 1817, ela realmente foi um movimento revolucionário. Beleza? E essa bandeira, que hoje é a bandeira do estado de Pernambuco, era a bandeira da República Pernambucana, de 1817. Revolução Pernambucana. Então, pessoal, primeiro, por que ocorreu a Revolução Pernambucana em 1817? Primeiramente, o Nordeste vinha passando por um processo já há muito tempo de empobrecimento. Houve ali, pessoal, no século XVIII, início do século XIX, um certo desenvolvimento da cultura do algodão, da cana-de-açúcar, mas desde o final do século XVII, desde o final do ciclo da cana-de-açúcar, a região Nordeste do Brasil como um todo, ela vinha passando por um grande processo de empobrecimento. Um outro detalhe, contra a presença da família real portuguesa. Pessoal, quando as tropas de Napoleão invadiram o território português em 1807, ali por volta de novembro, a família real portuguesa, mas Dom João VI e 15 mil pessoas, burgueses, nobres e clero, escoltados pela marinha inglesa, vieram até o Brasil. E em 1808 eles chegaram no Rio de Janeiro. O que significa isso? O Rio de Janeiro se torna, na prática, a capital do Império Português. Todo o Estado, toda a administração portuguesa estava no Brasil. Mas quando essa família real e essas 15 mil pessoas chegam até o Brasil, elas trazem ao Brasil o estilo de vida da nobreza da corte portuguesa, um estilo de vida marcado pela forte ostentação. E para bancar essa ostentação da família real, agora presente em terras brasileiras, foi necessário o aumento da carga tributária. Por isso que o seu professor, meus queridos, colocou aqui, ó, carga tributária igual sustentar a corte. Então, a partir do momento, 1808, que a família real portuguesa chega até o Brasil, chega até a cidade do Rio de Janeiro, ela traz consigo uma vida de ostentação e de luxo. A partir desse momento, para bancar essa vida, como Portugal estava sob o domínio dos franceses, foi implementado a partir de 1808 um aumento considerável e significativo na carga tributária sobre o Brasil, inclusive sobre a empobrecida região do Nordeste. Então, além do empobrecimento, que era um processo que já ocorria na região Nordeste desde o final do século XVII, o aumento da carga tributária com o objetivo de sustentar a vida de ostentação da corte portuguesa são os dois principais objetivos, aliás, os dois principais fatores que vão causar a deflagração da Revolução Pernambucana em 1807. 1817, aliás. Pessoal, essa revolução, talvez, de repente, um dia no vestibular ou no Enem, vocês possam encontrar assim, uma questão falando Revolução dos Padres. Então, o que é Revolução dos Padres? Pessoal, o envolvimento da igreja
e o envolvimento de alguns membros da Igreja Católica no Nordeste foi muito grande durante a Revolução Pernambucana, mas não contra, mas a favor da Revolução. Um desses clérigos, pessoal, que hoje em dia no Brasil é nome de praça, avenidas, é o tal de Frei Caneca. Então a presença de padres foi tão grande dentro da Revolução Pernambucana, que a Revolução Pernambucana de 1817 também é chamada de Revolução dos Padres. É a mesma coisa, galerinha, lá da Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ela teve foi tão grande a presença de alfaiates, inclusive como lideranças do movimento, que a Conjuração Baiana, além de ser chamada Conjuração Baiana, ela também é chamada Revolta dos Alfaiates. Aqui a Revolução Pernambucana, a presença dos padres foi tão grande, tão maciça, que a Revolução Pernambucana também é chamada a Revolução dos Padres, tá? Objetivo principal da Revolução, obviamente, pessoal, o desmembramento do território brasileiro, a criação de um novo país, óbvio, né? E esse país assumiria um sistema republicano. Um detalhe também bem significativo, pessoal. Essa revolução ela também teve apoio de parte da elite nordestina. Lá dos produtores de algodão, de alguns produtores de cana-de-açúcar. Então era um movimento popular, mas não só um movimento popular. Havia também dentro da Revolução Pernambucana parte da elite, não só pernambucana, mas nordestina. Porque o movimento, a princípio, ele está em Pernambuco, ele se expande para Paraíba, Rio Grande do Norte e até o Ceará. Essa região formaria essa nova República Nordestina. Uma coisa é óbvia, pessoal, a repressão a esse movimento, que também recebeu a adesão de parte da nobreza nordestina. Parte da nobreza apoia o movimento, a outra parte da nobreza não apoia o movimento. A repressão, a Revolução Pernambucana, empreendida por Dom João VI, foi extremamente violenta. Se eu não me engano, pessoal, essa república ela chegou a se concretizar por um período de 2 a 3 meses no máximo, mas devido à forte repressão, né, conforme essa repressão do Estado ela passa a ser cada vez mais violenta, membros da elite vão se desvencilhando do movimento, vão saindo do movimento, enfraquecendo esse movimento até que no final todos os líderes foram enforcados no último grande movimento emancipacionista do Brasil colonial. Detalhe, pessoal, a Revolução Pernambucana de 1817 foi o último grande movimento revolucionário do período do Brasil colonial. E que permanece até hoje, né, pessoal? Como um legado para a história do Nordeste, principalmente do Pernambuco, quando a bandeira do estado de Pernambuco, na realidade, seria a bandeira da República Pernambucana, caso ela tivesse tido êxito. Perfeito? Isso aqui, pessoal, só pra gente, para destacar um pouquinho mais, tá? O estado de Pernambuco, na realidade, seria isso aqui, ó. Isso aqui, ó, seria o estado de Pernambuco, tá? Então, o estado de Pernambuco, com relação a hoje, ele era quase o dobro. Após a Revolução Pernambucana de 1817, como forma de represália, além dos vários enforcamentos, tá? A região, pessoal, essa região norte, tá? Que era a comarca de Alagoas, essa região de Pernambuco, ela continuou fiel a Dom João VI. Após o fracasso da Revolução Pernambucana de 1917, Dom João VI, em 1818, concede a independência dessa região, surgindo a província de Alagoas, hoje chamado Estado de Alagoas. Futuramente, em 1824, após uma nova revolução no estado de Pernambuco, que nós estudaremos, pessoal, na videoaula sobre o primeiro reinado, que é a Revolução da Confederação do Equador, mais uma revolução deflagrada em Pernambuco, mas que vai fracassar como forma de represália. O restante, quase a metade do estado de Pernambuco, vai ser anexado a outros estados do Brasil. E aí Pernambuco, após a Revolução Pernambucana
e após a Revolução da Confederação do Equador em 1824, Pernambuco vai assumir o aspecto territorial que continua até os dias de hoje. Então a gente podia pensar, professor, então se não fosse a Revolução Pernambucana, e se não fosse a Revolução com Juração do Equador, Confederação do Equador, Pernambuco seria muito maior do que é hoje? Sim, seria mais do que o dobro do que é hoje. Mas devido a esse caráter, pessoal, não estou analisando isso de uma forma negativa, mas sim positiva. Devido a esse caráter revolucionário, Pernambuco hoje seria a metade do que Pernambuco diminuiu quase 50% do que era devido a esse seu caráter positivo e seu caráter revolucionário. E caráter revolucionário, pessoal, que vai continuar também durante o período regencial e durante o segundo reinado. Mas isso agora é uma outra história. Pessoal, para nós finalizarmos a nossa videoaula, agora já falamos sobre isso em proclamação, em processo de independência do Brasil, parte 1, tá? Que é a vinda da família real portuguesa ao Brasil, que eu considero o fator mais importante, o principal fator que vai colaborar de forma decisiva com não só a deflagração, mas com o fortalecimento do nosso processo de independência. Essa, pessoal, é uma imagem, é uma representação, né, da chegada da família real ao Brasil. Claro que isso é uma representação, como eu já falei lá em Processo de Independência do Brasil, parte 1. Quando a família real chega ao Brasil, nós não podemos esquecer que eles ficaram quase 3 meses e meio no mar. Eles vieram com piolhos, vieram com pulgas, vieram sujos. As mulheres, principalmente, vieram com panos enrolados à cabeça devido aos piolhos. Então, essa aqui é uma representação majestosa, estilosa, da chegada da família real ao Brasil. Mas isso não condiz com a realidade, é apenas uma representação, beleza? Por que, pessoal, que eu, historiador, considero a vinda da família real o principal fator que vai colaborar com o nosso processo de independência? Primeiro, eles vieram escoltados pela Marinha Real Inglesa. Então, os ingleses não trouxeram a família real portuguesa ao Brasil porque eram bonzinhos. Eles trouxeram a família real portuguesa ao Brasil porque eles tinham interesses econômicos. Dentre eles, o fim ou a suspensão do Pacto Colonial. Lembra, pessoal? Pacto Colonial? Tudo que é produzido na colônia só pode ser vendido para a metrópole a um preço baixo. Caso a colônia consuma algo, ela só pode comprar da metrópole por um preço alto. Isso se chama pacto colonial ou monopólio comercial. Quando Dom João VI chega ao Brasil em 1808, a primeira medida, obviamente influenciada pelos ingleses, a primeira medida tomada pelo rei português em terras brasileiras é a abertura dos portos. O que significou, galera, a abertura dos portos? É a suspensão do pacto colonial. Então, a partir de agora, portugueses, brasileiros, comerciantes que aqui moravam, poderiam comercializar com qualquer nação amiga. Pessoal, amiga no caso, amiga dos ingleses. Então não havia mais aquela obrigação de vender a Portugal por um preço baixo ou comprar só de Portugal. Os comerciantes, sejam eles brasileiros ou portugueses que moravam aqui no Brasil, poderiam comercializar ou comprar mercadorias de qualquer nação amiga, amiga da Inglaterra. Obviamente, pessoal, que a abertura dos portos ou a suspensão do pacto colonial vai fortalecer muito mais ainda o nosso comércio interno, que já vinha fortalecido desde o ciclo da mineração. Então, pessoal, o nosso comércio interno, nós já estudamos em outras videoaulas, já tinha se fortalecido durante o ciclo da mineração, com a suspensão do pacto colonial em 1808, através da abertura dos portos, esse fortalecimento ele vai aumentar muito mais. Outro detalhe, implementação da Casa da Moeda, agora temos a nossa própria moeda, ou a moeda será fabricada dentro do Brasil e não em Portugal. Instalação da Biblioteca Nacional. Professor, mas por que uma biblioteca é importante? Pessoal, eu sempre faço a seguinte relação com os meus alunos. Imagine hoje uma região do Brasil que não tem internet. É uma cidade que não tem acesso à internet, não tem acesso a sinal de internet. De repente recebe esse acesso. As pessoas passam a ter contato com o mundo.
A mesma coisa, pessoal, acontece no século XIX. Hoje uma região que não tem sinal de internet recebe esse sinal. Contato com o mundo. Pessoal, uma região da época que não tinha biblioteca, não tinha acesso à informação. A partir da instalação da Biblioteca Nacional, que não é uma bibliotecazinha desse tamanho gigante, o Rio de Janeiro, o Brasil, ou claro, as pessoas que tinham acesso à educação, passam a ter mais acesso à informação. É a mesma coisa, não tem sinal de internet, tem sinal de internet. Instalação da Academia Militar, serão formados oficiais do Exército Português, obviamente, pessoal, porque o Brasil era uma colônia, mas dentro do Brasil. Tarifa alfandegárias, será feita toda uma transformação, toda uma mudança nas tarifas alfandegárias, obviamente, pessoal, sempre beneficiando a Inglaterra. Nós não podemos esquecer o seguinte: grande parte dessas medidas implementadas por Dom João VI no Brasil a partir de 1808, grande parte delas tinha o objetivo de beneficiar os ingleses e não necessariamente o Brasil, mas de forma direta ou indireta, essas medidas, especialmente a abertura dos portos, vão favorecer, vão colaborar com o fortalecimento do nosso mercado interno. E durante esse período, pessoal, de permanência de Dom João VI, que vai de 1808 a 1821, Dom João VI também vai implementar uma política expansionista, ocupando a Guiana Francesa e a Cisplatina. A Cisplatina hoje, pessoal, seria o que nós conhecemos como Uruguai. Então, além das medidas de cunho político, social e econômicas implementadas de 1808 a 1821, Dom João VI também, aplicará medidas de cunho expansionista, ocupando uma região de domínio francês, a Guiana Francesa, uma represália ao ataque a Portugal, e ocupando a Cisplatina, que hoje seria a região do Uruguai, com o objetivo de se apossar do Rio da Plata. Mas isso agora, pessoal, é uma outra história. Pessoal, essa aqui é uma imagem, tá? Provavelmente vocês não vão conhecer porque ela é muito pouco divulgada. Isso aqui é uma imagem da Revolução do Porto, tá? Ali por volta de 1820, 1821, no continente europeu vão ser deflagrados vários movimentos de cunho liberal. Pessoal, quando a gente fala assim, movimento de cunho liberal, o liberal ele tem a ver com liberdade? Tem. Mas liberal no sentido de liberalismo econômico, de liberalismo político. Então, quando vocês escutarem, século XIX, na Alemanha, na França, na Inglaterra, em Portugal, explodiu um movimento liberal, uma revolução liberal. Toda vez que o movimento recebe a alcunha de liberal, de revolta liberal, ele é um movimento burguês. Movimento ou revolução liberal, burguês. É um movimento liderado pela burguesia. Em 1820, explodiu em Portugal a revolta do Porto, que é a segunda maior cidade de Portugal, a capital é Lisboa, a revolta do Porto, um movimento de cunho liberal. Esse movimento, pessoal, ele vai tornar a Portugal uma monarquia constitucional. O que significa isso? O parlamento, dominado boa parte pela burguesia, passa a ter o poder. Eles não acabam com a monarquia, mas eles implementam uma monarquia constitucional, que significa o quê? Que o rei agora, ele continua a ser rei, mas ele vai ter que obedecer uma constituição aprovada pelo parlamento, na sua grande maioria composto por burgueses. Com a Revolução do Porto, com a implementação de uma monarquia constitucional, a burguesia e o parlamento português exigem a volta imediata de Dom João VI. O seguinte, ou volta ou perde o trono. Pressionado pelo parlamento, pressionado pela revolta do Porto, em 1821, Dom João VI retorna a Portugal, meio a contragosto, deixa no Brasil como príncipe regente o seu filho Dom Pedro. Não é Dom Pedro I, pessoal, Dom Pedro, beleza? Então, volta de Dom João VI a Portugal em 1821. Pessoal, entre 1821 e 1822, surgem no Brasil rumores. Então, o que eu vou falar agora, não existe uma comprovação que isso realmente aconteceria.
surgem rumores de que lá em Portugal, o novo governo português estava pensando, estavam tramando, estavam esquematizando a recolonização do Brasil. O que significa isso, pessoal, recolonização? O Brasil voltaria a ser o que ele era antes de 1808, em Minas Gerais, a volta do pacto colonial. Pessoal, não existe provas realmente de que Portugal tivesse essa intenção, de que Portugal realmente promoveria uma recolonização do Brasil. Mas entre 1821 e 1822 surgiram no Brasil rumores de que o novo governo português queria empreender um processo de recolonização no Brasil, fazendo com que no Brasil voltasse a vigorar o pacto colonial. Se isso realmente, pessoal, acontecesse, todas as liberdades, especialmente de cunho econômico, elas acabariam. Baseada nesses rumores de uma possível recolonização, a elite brasileira, que era formada por brasileiros e portugueses, isso mesmo, galerinha, o processo de independência do Brasil não é um processo, pessoal, feito só por brasileiros. Foi um processo liderado e organizado e financiado também por portugueses que moravam no Brasil, que tinham negócios no Brasil e que não tinham o mínimo interesse de ver o Brasil voltar a ser uma colônia. Baseado nesses rumores de uma possível colonização, a elite brasileira, formada por brasileiros, latifundiários e burgueses, portugueses, latifundiários e burgueses, pressionaram Dom Pedro a permanecer no Brasil. Por que, pessoal, permanecer? Porque a partir do momento em que os portugueses perceberam essa movimentação dentro do Brasil em prol de uma possível emancipação, Dom João VI exigiu a volta de Dom Pedro a Portugal. A elite brasileira fez o seguinte acordo: Dom Pedro, se o senhor voltar para Portugal, o senhor vai voltar para Portugal, onde não é mais uma monarquia absolutista, mas sim constitucional. O senhor só vai assumir o poder quando o seu pai morrer. E mesmo que o senhor assuma como rei de Portugal, o senhor não tem o poder absoluto. Se o senhor ficar no Brasil, o senhor será imperador de uma colônia gigantesca e próspera com poderes absolutos. Então, ofereceram a Dom Pedro poderes absolutos caso ele ficasse no Brasil e proclamasse a independência. E tem aquele negócio do dia que eu fico, diga ao povo que eu fico, e Dom Pedro aceita a proposta, fica no Brasil, influenciado pela elite brasileira, formada por brasileiros e portugueses, e no dia 7/9/1822, ele proclama a independência do Brasil. Pessoal, um detalhe bem interessante, tá? Nem todos os brasileiros apoiaram a independência do Brasil. Alguns brasileiros realmente nascidos no Brasil, eles se identificavam muito mais com a cultura e o estilo de vida português. Em função disso, eles não apoiaram a nossa independência. É a mesma coisa quando a gente estuda a independência dos Estados Unidos. Alguns membros da elite das 13 colônias não apoiaram a independência dos Estados Unidos por se sentirem muito mais próximos da cultura inglesa do que americana. Então, o nosso processo de independência, sabe, não era uma unanimidade entre brasileiros. Ocorreram alguns membros da elite brasileira, nascidos no Brasil, não apoiaram esse processo por acharem que tinha uma identificação muito maior com a cultura portuguesa do que com a cultura brasileira. Mas, apesar disso, a independência ela acontece no dia 7 de setembro de 1822. Não foi uma independência tranquila, tá? Foi uma independência que ocorreu guerra, que nós vamos analisar quando estudarmos o primeiro reinado, tá? Então a nossa independência, pessoal, diferente do senso comum, não é uma independência tranquila. Ocorreu guerras, inclusive a região Nordeste ela só vai se tornar realmente independente em 1823, quase um ano após a tão famosa proclamação da independência, representada por isso aqui, pessoal, é uma representação. É uma representação do grito de independência, da proclamação, uma representação heróica. Isso não quer dizer que o fato realmente tenha ocorrido dessa forma, mas é dessa maneira que foi representada
o grito da independência ou a proclamação da nossa independência. E aí no próximo videoaula, pessoal, nós analisaremos agora o Brasil pós-independência e especialmente os acontecimentos referentes ao primeiro reinado, que é aquele período de 1822 a 1831, onde o Brasil será governado por Dom Pedro I, português, filho mais velho de Dom João VI, um período extremamente conturbado da história brasileira. Beleza, galera? Galera, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Agradeço a presença de todos, tá? Então, na próxima videoaula nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Já vamos falar agora sobre o Brasil independente. Primeiramente, Dom Pedro I, segundo o segundo reinado, segunda parte é o segundo reinado, e depois primeiro reinado, período regencial e depois o segundo reinado. Beleza, galera? Galerinha, nunca é demais daquele aviso de sempre, continuem a estudar, continuem a ter um cronograma de aula, um período de estudo, como eu digo, descontraiam, né? Façam exercício, dê uma volta, assistam um filme, sempre de máscara, tá? Mas não se esqueçam de ter aquele período determinado durante o dia para estudar. Quando tiverem dúvidas, pessoal, com relação à tarefa, com relação à videoaula, entre em contato com os professores, não se acanhe, nós estamos aqui para isso. Qualquer dúvida com relação ao videoaula, videoconferência, tarefa, entre em contato com o professor. E um outro detalhe, pessoal, para valorizar o trabalho, né? Aquele like, né? Aquela curtida, se inscrevam no canal, tá? Cuide-se, a saudade é grande e até a próxima aula. Um beijão do tio Dan. Fechou? Tchau, tchau, galera. Um abraço.